nós tiramos um tempo para aprender mais com Ele, para aprender mais com aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, para aprender mais com o Senhor. Eu costumo dizer assim, que o professor aqui sempre é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina através da palavra dele, amém? Você que trouxe a Bíblia, abra comigo em Efésios capítulo de número 4, no livro de Efésios, aleluia, para que possamos entender um pouco a palavra do Eterno, a palavra de Deus, aleluia. No livro de Efésios, capítulo de número 4, para que possamos entender um pouco a palavra de Deus, palavra do Eterno, aquilo que Deus tem a ministrar o nosso coração nesta manhã. Efésios capítulo de número 4. Aleluia. Você que trouxe a Bíblia, abra para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 17. Olha o que a Bíblia diz. Efésios 4, 17. A Bíblia diz assim, ó: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o terdes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem pela concupiscência do engano, e vós renovais no espírito do vosso sentido, e vós revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixais a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhai, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saiam da vossa boca nenhuma palavra tórpel, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Glória a Deus. Ergue a sua cabeça, olhe aqui para mim nesta manhã e ouça atentamente. Vou ser breve nessa ministração, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar o seu coração. O apóstolo Paulo, ele escreve a Éfeso a respeito da santidade do cristão e a respeito de quando a gente, antes de conhecer Jesus, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de conhecer verdadeiramente a Cristo, como as pessoas se comportavam antes de conhecer a Cristo e como se comportar diante de Cristo, segundo o ensinamento da palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado através da palavra
de Deus, segundo aquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Paulo, ele adverte aos irmãos de Éfeso a respeito da santidade, como se comportar, como ser uma pessoa cristã, como se comportar diante de Deus, diante do Senhor, como pessoas que servem a Deus, não como pessoas religiosas, porque o que nós vemos hoje no mundo é muitas pessoas religiosas e poucas pessoas que querem buscar verdadeiramente a Cristo, poucas pessoas que querem buscar verdadeiramente ao Senhor. E Paulo, ele adverte a respeito disso, que a vida do cristão é diferente da vida daqueles que não buscam a Deus, é diferente da vida daqueles que não conhecem a Deus, o comportamento é diferente daqueles que não conhecem, porque entenda, nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós não somos mais do que ninguém. Eu não sou mais do que ninguém porque eu sou pastor. Eu não sou mais do que ninguém porque eu entreguei minha vida a Cristo. Eu não sou mais do que ninguém porque eu estou buscando ao Senhor. Nós somos apenas diferentes na nossa maneira de se comportar, na nossa maneira de se expressar. E é isso que Paulo ele está falando para a igreja de Éfeso. É isso que Paulo está falando para os irmãos de Éfeso, para que eles se comportassem como um verdadeiro cristão, deixando seus velhos costumes. Porque entendemos isso, antes de conhecermos a Cristo, eram cheios de manias e de costumes, e que depois que conhecemos a Cristo, essas manias e esses costumes têm que ser deixados para trás, e agora viver como Cristo nos ensina, através da palavra dele. Procurar viver como Cristo tem nos ensinado, através da palavra de Deus, através da palavra do Senhor, deixando os costumes para trás. Mas o que muitas das vezes acontece é, as pessoas muitas das vezes entregam a vida a Cristo, começam a buscar ao Senhor, mas não quer deixar os costumes e as manias de antigamente, os costumes e a mania lá de antes de conhecer a Cristo. E é exatamente isso que nós temos que abrir mão na nossa vida cristã, para ter uma vida ali de santidade na presença do Senhor, ter uma vida de santidade na presença de Deus. Porque quando nós não abrimos mão das manias e dos costumes, o que vai acontecer? Não vai haver mudança, amados. Não vai haver mudança, não tem mudança. E Paulo ele está dizendo isso, ele diz aqui, ó, e digo isto e testifico. Ele está dizendo e ele está testificando, é como se ele dissesse assim: eu digo isso e eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu digo isso e eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Eu digo isso e eu afirmo, eu tenho certeza disso. Ele está dizendo, eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentis, na vaidade do seu sentido. O que acontece? Muitas pessoas, antes de conhecer a Cristo, nós fazia o que bem entendesse. A gente fazia aquilo que a gente bem quisesse fazer. Quis fazer aquilo ali, ou certo, ou errado, ou pecado, ou não, fazia. Mas Paulo está dizendo aqui assim, quando entregamos a nossa vida a Cristo, nós não podemos mais fazer isso. Nós não podemos mais fazer isso, porque quando a Bíblia diz, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, isso quer dizer o quê? Não faço mais as minhas vontades, mas a vontade de Deus, faço aquilo que vai agradar a Cristo, aquilo que vai agradar a Deus. Hoje nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós pensamos para poder fazer algo, ou para poder falar algo. Antes de conhecer a Cristo, muitas das vezes não pensa, a pessoa não pensa, a pessoa fala e faz. Hoje não. Hoje nós conhecemos a Cristo, entregamos a nossa vida ao Senhor, precisamos pensar antes de falar, fazer ou agir em alguma coisa. Precisamos pensar, porque nós não fazemos mais aquilo que simplesmente vai agradar a nós. Mas nós precisamos pensar, vai agradar a mim e vai agradar a Deus? Vai agradar a mim, mas vai agradar ao Senhor? É da minha vontade, mas é da vontade de Deus? Porque nem tudo aquilo que é da nossa vontade é da vontade de Deus. Por isso que nós precisamos pensar. E ele está dizendo isso, não viver mais como os gentis, na vaidade dos seus sentidos, fazendo as coisas de qualquer forma, fazendo as coisas muitas das vezes sem pensar, e nós precisamos repensar sobre isso, amados.
A nossa vida para com Cristo, a nossa santidade para com o Senhor, se comportar como os verdadeiros cristãos, como verdadeiras pessoas que realmente buscam a Deus, se comportar como verdadeiras pessoas que realmente estão na presença do Senhor. Paulo, ele está dizendo isso. Não ande ali como os gentios que andam na sua vaidade, que anda pensando só em agradar a si, que anda pensando só em agradar a carne, que anda pensando só fazer as coisas da carne. Não, Paulo está dizendo, não anda mais assim, não anda mais dessa forma, porque agora vocês conhecem a Cristo. Lá no final nós vamos entender mais a respeito disso. E ele diz no verso 18, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza do seu coração. Muitas pessoas que vivem na vaidade, fazendo o que bem quer, fazendo aquilo que não agrada a Deus, fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, ele está vivendo longe de quem? De Deus. Quando nós procuramos viver perto de Deus, quando nós procuramos viver perto do Senhor, nós procuramos o quê? Quando nós procuramos viver perto de Deus, nós procuramos viver em santidade com Ele, fazer aquilo que agrada a Ele, amados. Mas quando nós distanciamos de Deus, quando nós distanciamos da presença do Senhor, quando nós distanciamos de Deus, o que vai acontecer? Vai viver na prática de quê? Pecaminosa, na prática daquilo que não agrada a Deus. E ele está dizendo isso aqui, os gentios, os que não conheciam a Deus, eles viviam o quê? Eles viviam ali longe de Deus por causa da dureza do seu coração. Quantas são as pessoas que estão com o coração às vezes duro e não aceita a palavra de Deus? Muitas das vezes Deus fala, muitas das vezes o Senhor ele fala na palavra, e muitas das vezes a pessoa fecha o coração. O que nós temos que fazer é o quê? Abrir o nosso coração e dar ouvido à voz do homem, dar ouvido à voz de Deus. Dar ouvido à voz de Deus, dar ouvido à voz do Senhor sobre as nossas vidas. Porque quando nós damos ouvido à voz de Deus, amados, nós temos a nossa vida mudada. Nós temos a nossa vida transformada. Quando nós deixamos o Espírito Santo agir sobre as nossas vidas, nós teremos a nossa vida mudada. Agora, quando nós passamos a ouvir a voz do homem, muitas das vezes nós não entendemos a palavra de Deus e muitas das vezes fecha o coração. Então nós precisamos ouvir aquilo que o Senhor tem falado na palavra dele. E é isso que Paulo está dizendo, por causa da dureza do coração. Eles viviam o que? Na vaidade. Por causa da dureza do coração, eles viviam o que? Longe de Deus. E Paulo está dizendo isso, para que possamos estar próximo do Senhor. E ele diz isso, no verso 19. Os que, havendo perdido todo sentido, se entregaram à destruição, para com avidez cometeram toda impureza. Olha o que a Bíblia diz, os quais havendo perdido todo sentido. Quando a pessoa ele está longe de Deus, amado, a vida dele não tem sentido não. Quando a pessoa, por mais que ele pense ou imagina, não, a minha vida tem sentido, não, tem sentido não. A nossa vida ela só tem sentido na presença de Deus, na presença do Senhor, na presença de Deus. E ele está dizendo aqui, quando a pessoa ele anda sem sentido, o que acontece? A vida dele é totalmente o quê? Destruída. Ele é caminhado para uma destruição. Ele está sendo caminhado para uma destruição. Destruição espiritual. Muitas das vezes a pessoa está com a vida espiritual destruída. Muitas das vezes talvez ele olha materialmente, ele está até bem. Talvez a pessoa diz assim, não, fulano está ali vivendo a vida dele. Materialmente, você olhando para a vida da pessoa que está longe de Deus, talvez você olhe materialmente, a vida dele está até bem. Mas espiritualmente, como é que está? Talvez você olhe materialmente e diz assim, não, fulano, materialmente ele está vivendo uma vida melhor do que a minha. E que na realidade nós como pessoas cristãs, nós não podemos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. De forma nenhuma. Eu não posso comparar a minha vida com a vida de ninguém. De forma nenhuma. Então às vezes a pessoa olha e pensa assim, não, fulano está com a vida dele material melhor do que a minha que estou na igreja. Mas é só que espiritualmente a sua vida está bem melhor do que a dele. Porque você está na presença de Deus, você está caminhando para o caminho da salvação, para viver uma eternidade com Cristo. E quem está lá longe de Deus, materialmente ele está bem, mas espiritualmente, como é que está?
E a vida espiritual, como é que está? Então Paulo está dizendo dessa forma, que está caminhando para a sua própria destruição. E a Bíblia diz no verso 20, olha, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aqui agora é onde Paulo vai dizer, não foi assim que vocês aprenderam. Não foi assim que Jesus ensinou. Não é assim que Jesus ensina na palavra. Como que Jesus nos ensina a se comportar na presença dele? Como que Jesus nos ensina? Ele diz no verso 21, se é que o terdes ouvido e nele fostes ensinado, como estás a verdade em Jesus, que quanto ao tratar, passando-vos corrupto pela concupiscência do engano. Uma das coisas que nós não podemos ser, amados, é enganados. Pastor, e como que eu vou entender que eu não estou sendo enganado? Quando você está na presença de Deus. Quando eu digo enganado, é enganado espiritualmente. E quantas são as pessoas que o inimigo tem enganado espiritualmente? Como, pastor? Quantas são as pessoas que muitas das vezes estão achando que vai viver uma eternidade com Cristo, achando, mas ele não tem certeza que ele vai morar no céu. Quantas são as pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, pensando que vai ter uma eternidade sem viver uma vida em Cristo aqui na terra? Quantas são as pessoas que estão sendo enganadas pelo inimigo, achando que vai viver uma eternidade com Cristo, uma eternidade com Deus, sem ter uma vida na presença de Deus aqui, sem buscar uma eternidade aqui, sem entregar a vida a Jesus aqui? Isso é engano do inimigo. Isso é engano do inimigo, porque para a gente viver uma eternidade com Cristo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas deste mundo e entregar a vida a Ele. Entregar a vida a Cristo, reconhecer Cristo como Salvador das nossas vidas. E tem muitas pessoas vivendo o engano deste mundo. Tem muitas pessoas sendo enganadas pelo inimigo. Tem muitas pessoas vivendo o engano do inimigo aí fora. E nós precisamos entender isso, amados. E a Bíblia ela vai continuar dizendo, ó, no verso de número 22... 23 ele diz, ó, e vos renovaste em quê? No espírito do vosso sentido. E vos revestiste do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Viver, nós precisamos viver disso aqui, ó. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos viver em verdade com Deus. Não é época de brincadeira, não. Não é época da gente ficar brincando com Deus. Hoje eu quero Deus, amanhã eu já não quero. Depois eu quero e já depois eu não quero. Hoje eu estou perto de Deus, amanhã eu já não vou estar mais. Hoje eu estou com Deus, amanhã eu já não estou com Deus. Hoje eu estou fazendo algo que agrada a Deus, mas amanhã já não vou fazer algo que agrada a Deus. Já estou fazendo algo que não agrada ao Senhor. Não, não é tempo de nós vivermos assim, não. É tempo de nós decidirmos e vivermos na presença de Deus, na presença do Senhor. E a Bíblia diz isso aqui, ó, ele diz, pelo que deixaste a mentira e falaste a verdade. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos abrir mão disso. Tem pessoas que dizem que a verdade ela dói. Não, a verdade ela liberta, porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade ela não dói, a verdade ela liberta. E nós precisamos, muitas pessoas às vezes entregam a vida a Cristo e nunca deixou os costumes e as manias das mentiras, as práticas das mentiras, a mania da mentira que tinha lá antes de entregar a vida a Cristo, a prática da mentira antes de entregar a vida ao Senhor, e o inimigo enganando com isso, com esses costumes. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós precisamos viver na presença de Cristo com verdade, com seriedade de coração. Com verdade, com seriedade de coração, porque isso vai nos levar para onde? Para longe de Deus. Isso nos leva para longe do Senhor. Muitas das vezes a pessoa pode estar dentro da igreja, mas por causa de práticas e costumes errados, ele está dentro da igreja e longe de Deus. Dentro da igreja e longe da presença. Dentro da igreja e longe da presença do Senhor. Dentro da igreja e longe de Deus. Então nós precisamos entender isso, porque eu não quero estar dentro da igreja e longe de Deus. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero estar perto de Deus. Eu não quero estar dentro da igreja e perdido. Não, de forma nenhuma. Eu quero estar dentro da igreja e ciente para onde eu vou, ciente do que eu quero com Deus.
ciente do que eu quero na presença de Deus. Porque não adianta estar dentro da igreja e perdido. Não adianta estar dentro da igreja e longe da presença, longe do Espírito Santo. Por causa de quê? Por causa de costumes. Tanto costumes lá da vida antes de entregar a Cristo, como depois que entregou a Cristo. Às vezes a pessoa está ali com alguns costumes e que precisam abrir mão. Como eu falei aqui, às vezes a pessoa vivia a prática da mentira e entrega a vida a Jesus e continua naquela mesma prática. Não, precisamos abrir mão disso. Abrir mão para poder viver a verdade em Cristo. Paulo ele diz, ó, e pelo que deixastes a mentira e falaste a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Somos cristãos, entregamos a nossa vida a Cristo. Às vezes existem momentos que possamos até irar, como a Bíblia diz, mas nós não podemos permanecer de forma nenhuma. Porque quando você permanece, isso quer dizer que você está longe de Deus. Isso quer dizer porque você está longe da presença de Deus. Ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tem pessoas que às vezes fica contrariado ou com raiva de alguma coisa e aquilo ali passa dia, passa noite, e vem outro dia, e vem a outra noite, e a pessoa continua com aquilo ali dentro do coração, continua com aquela ira, com aquilo ali no coração, algo que aconteceu lá atrás. Não, nós como cristãos, nós precisamos abrir mão disso, porque quando nós deixamos isso permanecer, é como a Bíblia diz aqui, ó, não deis lugar ao diabo. Quando eu deixo a ira permanecer dentro de mim, eu não estou dando lugar a Deus, e nem estou dando lugar ao Espírito Santo, mas eu estou dando lugar ao diabo, dando lugar ao inimigo. E nós como pessoas cristãs, nós precisamos entender que nós não podemos dar lugar ao inimigo de maneira nenhuma ele atuar em nossas vidas. Nós não podemos dar lugar ao inimigo em maneira nenhuma ele atuar na nossa vida diante do Senhor, de forma nenhuma. Quem tem que atuar em nossa vida é quem? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que atuar, é Ele que tem que fazer morada em nós. É Ele que tem que fazer morada em nossas vidas. E aqui ele continua dizendo, aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com quem tiver necessidade. Ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Às vezes, quando a pessoa, antes de conhecer a Cristo, ele tinha um vocabulário totalmente diferente. Antes de entregar a vida a Cristo, às vezes a pessoa tinha um vocabulário de falar palavrões, xingamentos, coisas que não edificam. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, precisamos mudar esse vocabulário. Mas às vezes a pessoa entregou a vida a Cristo, mas o vocabulário dela na igreja é um vocabulário. Mas quando ele sai da igreja, o vocabulário dele é outro. Já começa a falar palavras que não servem de edificação na casa, no trabalho, na rua, com as pessoas, com a família. Às vezes começa a falar palavrões, começa a falar xingamento. Às vezes alguém na casa fez alguma coisa que não gostou, começa a falar xingamento, começa a falar palavrão, palavras que não edifica. E quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós precisamos falar palavras de edificação, aquilo que vai nos edificar. Precisamos mudar o vocabulário, precisamos mudar a nossa forma de falar. Se eu xingava, eu não posso xingar mais. Se eu falava palavrões, eu não posso falar mais. Se eu falava palavras que não servia de edificação, eu não vou mais falar. Por isso que no início eu falei que nós precisamos pensar antes de falar. Porque depois que a gente fala, amados, tem como mais não, tem como voltar mais não. Depois que falou, não tem como mais. Às vezes a pessoa vai falar um palavrão, vai falar uma palavra que não serve de edificação. A gente arrepende, pode até pedir perdão. Deus é poderoso para perdoar, mas a palavra foi falada. Deus é poderoso para nos perdoar, então nós precisamos mudar o vocabulário. Não fale palavras que não seja de edificação. Se você vai falar algo, que fale para edificação.
para edificar a sua vida, para edificar a sua casa, para edificar a sua família, para edificar o seu filho. Não fale palavrões com seu filho, xingamento ou isso ou aquilo, não, porque isso vai gerar o que? Maldição. Fale bênção, fale palavras de bênção, por mais que às vezes venha vontade de falar alguma coisa que não é de edificação, porque a carne ela está viva, às vezes vem. Às vezes na hora da ira, às vezes na hora da raiva, vem aquela vontade. Aí é onde nós precisamos refrear nossa língua e deixar o Espírito Santo de Deus falar. E não soltar palavras que não sirva de edificação. Ele diz, não fale palavras. Ele diz aqui, ó, é aquele que... Aqui diz aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover o que? A edificação. Às vezes a pessoa começa, no meu dia a dia eu tenho visto muitos pais, às vezes pais, avós, às vezes o menino está ali brincando, ou talvez o menino está ali correndo, ou o menino fez isso, ou às vezes o menino não quieta, o menino está ali, pega uma coisa, pega outra, às vezes o menino está ali sem ouvir aquela coisa, aí a pessoa vai e diz assim, quando esse menino crescer ele não vai prestar. Já tenho visto muitos pais, muitos avós dizendo isso. Quando esse menino crescer, ele não vai emprestar. Ou talvez o menino é filho de alguém que às vezes está lá na vida errada e diz, esse menino quando crescer vai ser igual ao pai. Ou essa menina quando crescer vai ser igual à mãe. No sentido, não no sentido bom, mas fala no sentido do lado ruim da pessoa. Já está profetizando o que não presta. Já está soltando palavras que não é de edificação. E nós precisamos falar palavras que venham edificar. Aí quando a criança cresce, aí lá no futuro, o menino começa a dar trabalho. Aí não sabe por quê, porque lá quando foi criança, foi lançada uma palavra de maldição sobre a vida dele. Foi falado uma palavra que ele não ia prestar, que ele ia ser isso, que ele ia ser aquilo. Por isso que nós temos que ter cuidado. Se alguém fala com os nossos filhos, nós temos que repreender. Nós não podemos aceitar, nós temos que repreender. Não aceito esse tipo de palavra sobre a vida do meu filho ou sobre a vida de alguém da minha casa. Eu repreendo no nome de Jesus. Nós não podemos aceitar, ele diz isso, que sejam palavras de edificação. Aquilo que vai edificar. Se não vai edificar, não fale. Se não vai edificar, não fale. Se vai ser palavra que vai gerar maldição, não fale. Fale o que vai servir de edificação. Amém? Ele diz aqui, ó, para a gente orar. Não entristeceis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da retenção. E aí diz, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benigno, misericordioso, bondoso, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Paulo está dizendo. Vocês precisam afastar de vocês tudo isso, tudo aquilo que não presta. Ele diz isso. E ele diz aqui, ó, perdoando vos uns aos outros. Tem pessoas que oram a Deus, dizendo para Deus, Deus perdoa as minhas falhas. Deus perdoa os meus pecados. Eu preciso que o Senhor perdoe. Preciso que o Senhor me perdoe. Mas muitas das vezes, quando é preciso a pessoa liberar o perdão, a pessoa não quer liberar o perdão. Quer que Deus perdoa, mas não quer perdoar o outro. Quer que Deus perdoa, mas não quer perdoar a outra pessoa. Quer receber o perdão de Deus, mas não quer liberar o perdão. E quando você não libera o perdão, isso impede o agir de Deus sobre a sua vida. Isso impede o agir de Deus sobre a sua casa. Isso impede o agir de Deus sobre a sua família. Às vezes a mulher diz, não, o marido fez algo lá no passado que machucou, errou e tal, e a pessoa ainda guarda aquilo dentro do coração. Isso vai impedir de Deus agir sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento. Então isso precisa o quê? Precisa liberar o perdão para que Deus possa agir, para que Deus possa agir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para a gente orar, por que tudo isso? Que ele diz aqui, ó, diz no capítulo 5, do verso 1, diz assim, ó, como que nós temos que ser? Sede, pois, imitadores de quem? Imitadores de A, B ou C? Não, a Bíblia diz, ó, Paulo está dizendo, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós temos que imitar alguém, nós vamos imitar quem? Deus.
Nós temos que ser imitadores de Deus. Temos que ser imitadores de Deus. Ele diz no verso 2, olha: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha o que nós temos que ser. Se nós temos que imitar alguém, é imitar a Deus. Se nós temos que andar como alguém andou, é andar como Cristo andou. Se nós temos que fazer algo, é fazer aquilo que Cristo tem nos ensinado através da palavra dele. Se comportando assim, nós teremos uma vida abençoada, teremos uma vida de paz, de alegria e teremos o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você nesta manhã. Vamos orar a Deus nesta manhã no nome de Jesus. Aleluia. Que esta palavra possa ficar guardada ao seu coração, que a partir de hoje, a cada dia você venha fazer algo que venha agradar a Deus. Eleva o teu pensamento a Deus nesta manhã. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, nesta manhã, nós entramos em tua presença, Pai, ouvimos a tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor possa nos ensinar a se comportar como verdadeiros cristãos, como verdadeiras pessoas, meu Deus, que buscam ao Senhor. Meu Deus, nós queremos realmente, meu Deus, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa em tua presença. Pai, que o Senhor possa, meu Deus, nos ensinar, meu Deus, a falar palavras de edificação. Aquilo, meu Deus, que venha edificar as nossas vidas, que venha edificar a nossa casa, que venha edificar a nossa família. Meu Deus, que o Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, não venha afastar de nós o teu Espírito, ó Pai, mas que o Espírito Santo do Senhor possa permanecer em nós. Que o Senhor, ó Deus, não venha tirar de nós a tua presença, mas que a presença do Senhor venha permanecer em nós, ó Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ensina, meu Deus, a fazer aquilo que agrade ao Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ensina a viver segundo o teu querer e a tua vontade, segundo a tua palavra nos ensina, meu Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, que nesta manhã o Espírito Santo do Senhor possa, meu Deus, fazer morada em nós, ó Deus, a cada dia, a cada instante sobre as nossas vidas. Pai, nesta manhã nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, Pai, neste lugar, pelo teu falar através da tua palavra, meu Deus, por cada vida, por cada pessoa que o Senhor enviou aqui esta manhã, que cada um de nós venha sair daqui, meu Deus, convicto de ouvir a tua palavra, guardar no coração, de ser ouvinte e praticante dela, Pai. Meu Deus, no nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor possa fazer assim desde já e para todos sempre, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Vira a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Até a noite, às 8 horas da noite, no nome de Jesus.